What up, guys? Você já se perguntou por que algumas pessoas que têm vocabulário para conseguir transmitir, para conseguir se comunicar em inglês, para passar alguma mensagem, muitas vezes elas não conseguem passar essa mensagem? O motivo é muito simples. Porque ao invés de focar na mensagem, na ideia, elas focam em uma sentença. Elas querem passar exatamente aquela sentença. Por exemplo, se a pessoa quer falar, eu quero melhorar as minhas habilidades em inglês. Se ela quer passar exatamente essa sentença, primeiro que ela vai começar a querer traduzir palavra por palavra. E se em alguma delas o cérebro dela perceber que não tem essa palavra, a pessoa vai entrar em pânico. Porque ela fala, caramba, eu não vou conseguir transmitir o que eu quero transmitir. A questão é, talvez você não consiga transmitir essa sentença, mas você consegue transmitir essa mensagem usando palavras diferentes. E é esse o ponto. Se você foca na mensagem, o teu cérebro começa a ter mais amplitude, ele começa a ver várias possibilidades de transmitir a mesma mensagem. Quer ver um exemplo? Você pode falar, eu quero melhorar as minhas habilidades em inglês. Ou você pode falar, eu preciso melhorar as minhas habilidades em inglês. Ou você pode falar, eu vou aumentar as minhas habilidades, eu vou deixar as minhas habilidades mais afiadas. Percebe que a mesma mensagem eu transmiti com palavras diferentes. E você pode fazer a mesma coisa com o inglês, se você focar na mensagem e não na sentença. Agora a pergunta é, como que a gente faz isso? Porque eu expliquei o princípio, mas agora a gente vai aprender na prática como a gente pode fazer isso usando algumas técnicas. Tá pronto? Então, bora lá. Então, gente, uma coisa que eu quero mencionar com vocês, que é um princípio que eu sempre falo, é a gente aprende... Pra cá. Eita. A gente aprende quando a gente cria. E como que a gente vai aplicar esse princípio a essa questão esse método, essa técnica de você focar na mensagem e não focar na sentença? Vamos aprender isso aqui agora. Primeira coisa, keep it simple. Keep it simple. Para a gente focar na mensagem primeiro, a gente vai ter que precisaremos primeiro criar uma sentença. Uma sentença simples. Keep it simple é mantenha simples, ou melhor, faça o feijão com arroz, fazer o simples. Então, se a sua ideia é falar das suas habilidades, o que você quer falar das suas habilidades? Vamos criar uma sentença simples com isso. Ó, I want to improve my skills. Simples, né? Want é querer. Want, querer. Improve é melhorar. Skills, habilidades. I want to improve my skills. Eu quero melhorar as minhas habilidades. Aqui a gente tem uma sentença. Não temos a ideia ainda, perceba. Tem a ideia dentro da sentença, mas o teu cérebro está trabalhando muito mais com a sentença. E agora a gente vai começar a trabalhar mais com a ideia. Como? Simples. Olha só. I want to improve my skills. Vamos focar, vamos selecionar uma palavra para a gente modificar. Vamos supor, o verbo want. Então eu posso falar, I want to improve my skills, mas eu também posso falar, I need to improve my skills. Ó, vamos focar aqui no verbo want, vou até deixar ele de verde. A gente substituiu o want pelo need. E nós mantivemos o improve e skills. Percebe que a mensagem é muito parecida? Pelo simples fato de eu modificar o verbo, ó, eu quero, eu preciso. Eu quero melhorar as minhas habilidades. Eu preciso melhorar as minhas habilidades. A mensagem é muito parecida. E pelo simples fato de eu só ter modificado uma palavra, fica muito simples, ó. Keep it simple. Fica muito simples para o teu cérebro entender a relação entre essas duas sentenças. Vamos criar uma outra aqui. Vamos continuar focando no verbo. Vamos repetir a sentença. I must improve
my skills. Ó, I must. Vou deixar no mesmo verde que a gente já trabalhou. I must improve my skills. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu devo melhorar as minhas habilidades. E aí você deve estar pensando, poxa, legal, eu estou vendo várias sentenças aqui, mas o que que isso me diz? O que que isso vai fazer com que eu foque mais na mensagem? Porque o natural é o nosso cérebro ser mais objetivo. Então, ele vai pensar naturalmente em uma sentença. Só que quando você pega essa mesma sentença e começa a mostrar para ele várias outras possibilidades de você ou passar a mesma mensagem ou uma mensagem muito parecida, ele começa a abstrair essas possibilidades. Então, na hora que você for falar, ele vai cruzar várias possibilidades na sua cabeça. Você pode falar, I need to improve my skills, I must improve my skills. Uma muito parecida do must também, ó. I have to, eu tenho de, não é? Ó, I have to improve my skills, I have to improve my skills. Então, o que faz a gente focar mais na mensagem é a gente mostrar para o nosso cérebro, começar a mostrar de maneira consciente, várias outras possibilidades de você transmitir a mesma mensagem. Só que a gente precisa partir de uma sentença. E aí sim ele vai começar então posso passar isso de várias formas diferentes. No final, você vai conseguir transmitir ou a mesma mensagem ou uma mensagem muito parecida usando vários mecanismos diferentes. Aqui, ó. I have to improve my skills. Tranquilo? Ó, mantive simples, só modifiquei. Eu vou colocar uma aqui de brinde. Já mencionei essa, mas eu sempre gosto de voltar, ó. I'm supposed to improve my skills. To be supposed to, I am supposed to. É a ideia também de obrigação. Eu devo melhorar as minhas habilidades. I'm supposed to improve my skills. Quando você precisar falar uma sentença assim, muito parecida, como você praticou, escreveu, repetiu, falou, quanto mais sentidos você usa para poder aprender uma língua, mais real fica para o seu cérebro. Isso é um outro princípio da aprendizagem. Para o nosso cérebro encarar algo como real, está diretamente ligado à quantidade de sentidos que ele consegue ligar aquela coisa em si. Então, se você só lê, beleza. Se você lê e fala, I want to improve my skills. Se você lê e fala, imagina você falando isso com uma outra pessoa, com seu chefe, por exemplo, ou então com seu amigo no trabalho. I want to improve my skills. Quanto mais sentidos você coloca em uma determinada coisa, mais do cérebro encara isso como real. Então, repetir essa frase, imaginar, falar, testar as outras possibilidades vai fazer com que seja algo mais real para o seu cérebro. E você vai gravar com uma facilidade maior por consequência. Aqui eu dei o exemplo focando só nos verbos. Só nos verbos. Agora aqui eu vou dar um exemplo. Todos aqui estão nesse tempo aqui, ó. Estão no simple present. Todas essas ideias estão no simple present. Então são fatos. O simple present, uma das coisas que a gente usa, uma das ideias que o simple present ele traz, que nem em português, quando a gente fala no presente, a gente fala, eu preciso melhorar as minhas habilidades, eu quero, eu devo. Você está falando de fatos. No inglês é a mesma coisa. Agora vamos modificar o tempo. E aí, quando você modifica o tempo, acontece uma coisa muito legal, que você acaba transmitindo essa ideia de várias outras maneiras. Você pode estar se referindo ao passado, ao presente, ao futuro. Percebe que você começa a ganhar mais agilidade para poder falar de uma ideia. Agora vamos falar do tempo. Aqui, ó. Então, vamos continuar. Aqui, ó, improve. Então, se eu falar assim, ó, vou deixar no, I will improve my skills. I will improve my skills.
future, futuro. Isso aqui está no futuro. Coloquei improve, vou colocar improve. Tá. I will improve my skills. Quando a gente usa will, o foco é no futuro. Eu vou melhorar as minhas habilidades. Porém, olha só. Deixa eu te dar um outro exemplo de coisa que você pode fazer também. Você pode falar assim, ó, I am going to improve my skills. A tradução é a mesma, tanto do I will improve my skills quanto do I am going to improve my skills. A tradução é a mesma. Porém, ou seja, ambos falam de futuro. Porém, eles trazem ideias, podem trazer ideias um pouquinho diferentes. Quando você foca no will, o foco é na vontade. Então você está falando, ó, eu vou melhorar as minhas habilidades. O foco é na minha vontade. I will improve my skills. Você quer fazer isso. No going to, uma possibilidade também do going to é quando a gente está mencionando algo que já foi pensado uma vez. É um plano. Então, o foco é na ideia de que, não, eu já pensei sobre isso, então eu já tenho os elementos. Seria uma ideia próxima disso. Então, I'm going to improve my skills. Eu não estou tomando essa decisão na hora, não estou focando na minha vontade. É algo que eu já pensei pelo menos uma vez e já tenho uma ideia do que eu vou fazer, das técnicas que eu vou usar. Entendeu? É uma ideia, são ideias muito parecidas, mas elas têm aspectos um pouquinho diferentes. Então, isso aqui tá no... Deixa eu voltar aqui, eu sempre acabo errando. Will, e aqui a gente está usando o going to. Agora, se eu falo assim, ó, I am improving my skills. O que eu tenho? I am improving my skills. Eu estou melhorando as minhas habilidades. Simples, né? Ó, I am, eu estou, improve, eu coloco NG. I am improving my skills. Eu estou melhorando as minhas habilidades. Isso aqui, só para deixar bem claro, eu estou modificando os tempos para você ver que a ideia, ela também pode passar de um tempo para o outro. Quando você começa a modificar os tempos de uma ideia, falar no presente, no futuro, você também pode falar aqui, ó, você pode falar, ó, I have improved my skills. Aqui a tradução seria, eu melhorei as minhas habilidades. Esse tempo aqui é o present perfect. I have improved my skills. Qual é a questão aqui? Eu estou falando que eu melhorei as minhas habilidades. Se eu estou numa entrevista, se eu estou conversando com o meu chefe, eu falo, I will improve my skills. Se eu uso will, qual é a mensagem que eu estou passando? Ó, eu vou fazer isso. O foco é na minha vontade. Se eu falo, I'm going to improve my skills. O que ele vai entender? Ele vai entender que, não, eu já pensei sobre isso e provavelmente daqui a pouco eu já vou colocar em prática. Se eu falo, I am improving my skills, quer dizer, não, eu já estou fazendo isso. Se eu falo, I have improved my skills, quer dizer que eu já melhorei as minhas habilidades. Eu já, e no caso, quando a gente usa o present perfect, a gente faz uma ideia de que algo que aconteceu no passado está afetando o presente. Não, às vezes a ação em si já acabou, mas o efeito da ação, melhorei as minhas habilidades. Então, o efeito disso está afetando o presente. Então, meu trabalho está melhor, por exemplo. O que é diferente de eu falar isso aqui, ó, I improved my skills. Que eu estou simplesmente usando, se eu falo assim, ó, I improved my skills. Eu melhorei as minhas habilidades. Aqui está simplesmente no simple present. Desculpa, simple past. Simple past. Simple past é só para você descrever algo que aconteceu. É uma simples descrição. Então, se você fala para o seu chefe ou para um colega, I improved my skills, você só está mencionando algo que você fez. Você não está querendo estabelecer uma relação entre aquilo e o momento presente ou o futuro. Basicamente isso. Então,
Percebam, quando a gente muda o tempo, a gente ganha uma agilidade de entender situações diferentes e de como isso pode afetar a nossa comunicação. Isso é muito bom para a nossa agilidade. Pega uma sentença e vai modificando os tempos. Ó, aqui a gente viu no começo, modificando um dos verbos. Você já modifica um pouco da mensagem ou passa a mesma ideia, mas você já mostra para o teu cérebro outras possibilidades. Quando você modifica o tempo, você começa a mostrar mais agilidade para o teu cérebro, você consegue mostrar outras situações que você pode transmitir aquela mensagem, o efeito que você vai causar na outra pessoa por simplesmente mudar o tempo e a mensagem. Então isso você faz com que você comece automaticamente a focar mais na mensagem e na ideia e ver várias possibilidades do que simplesmente numa sentença. Eu quero falar isso. Tranquilo? Já dei alguns exemplos. Dá só mais um exemplo aqui dos tempos, que é... Esse daqui também é bem legal. I have been... Muitas pessoas confundem isso aqui. I have been improving. I have been improving my skills. I have been improving my skills. Improving. Isso aqui é o present... Isso aqui é I have been, e depois você tem o verbo com NG, é o quê? Eu venho aqui, ó, eu venho aprimorando, eu venho melhorando as minhas habilidades. Então, só mais um tempo aqui para vocês terem noção. Present Perfect Continuous. Vou colocar aqui, Continuous. Eu venho fazendo isso. A ideia de que algo vem acontecendo a um determinado tempo. Basicamente isso. E aqui, na terceira opção, vou colocar aqui para vocês, eu modifiquei aqui o primeiro verbo, I want, I need, I must, I have. Agora eu vou modificar o segundo verbo. Quais são os sinônimos que a gente tem para melhorar? Eles têm vários. Vou selecionar aqui 3 ou 4, que é o seguinte. E eu vou usar o will, eu gosto muito de usar o will, que dá a ideia, o foco é na vontade. Vamos usar aqui o will. E só vamos modificar o segundo verbo agora. Então aqui, ó, posso falar I will improve my skills. Eu vou melhorar as minhas habilidades. Vou copiar e colar aqui, fica mais fácil. O que eu posso falar também? I will increase my skills. Eu vou aumentar as minhas habilidades também, pode ser, ó. I will increase my skills. I will increase my skills. E outra também, deixa eu ver. I will sharpen my skills. Sharpen é bem legal, porque a ideia é de afiar. Então, por exemplo, apontador em inglês se fala pencil sharpener. Apontador, que afiar. O verbo é sharpen, que é afiar. Então aqui seria eu vou melhorar as minhas habilidades também. Eu vou afiar as minhas habilidades. I will sharpen my skills. Então aqui, ó, 3 possibilidades. Improve, increase, sharpen. Então, quando você trabalha dessa forma, o que vai acontecer? Tudo isso foi para mostrar para você que não há como focar na mensagem simplesmente de maneira abstrata. Então, como já é de costume, vamos pegar a primeira frase, que é essa daqui, ó, I want to improve my skills. E vamos criar uma outra completamente diferente. Agora vamos modificar tempos, outros verbos, bora lá, ó, pra gente ver como é que vai ficar. Vou escolher o going to. I am going to improve, increase. Tem um outro verbo que dá pra gente usar aqui, olha, acabou de me vir na cabeça. I will enhance my skills. I will enhance my skills. Olha que legal. Enhance. Vou usar o enhance, eu gosto desse verbo. I am going to
enhance my skills. Going to. Vamos comparar, ó, com I want to improve my skills. Eu quero melhorar as minhas habilidades. I'm going to enhance my skills. Eu vou melhorar a minha habilidade. As minhas habilidades já planejado. Eu já pensei nisso, como eu vou fazer. Mensagens muito parecidas, mas aqui a gente mudou o tempo, mudamos o verbo. E ideias um pouquinho diferente, mas uma mensagem muito parecida. Beleza? Então agora vamos fazer agora de jeito diferente. Eu vou criar uma sentença aqui. E vamos pensar em várias possibilidades. Aqui a gente seguiu uma regra, né? Verbo, depois a gente modificou o tempo, depois modificamos o segundo verbo. Agora não vamos seguir essa regra, não. Vamos no freestyle. Vou criar uma sentença aqui e vamos pensando em possibilidades que a gente pode criar para essa sentença. Bora lá. Ó, eu vou, já aprendeu que é futuro, ó. I will improve. Eu gosto do improve. My work performance by setting clear goals. Beleza? I will improve my work performance. Eu vou melhorar as minhas habilidades, a minha performance de trabalho por estabelecer objetivos claros. Então é essa a sentença. Só quero fazer um adendo aqui. Deixa eu ver. Work by. A gente usa muito by para dar a ideia de por meio de. Tranquilo? By. E depois do by, quando a gente vai colocar aqui ó, um verbo, o verbo vai vir com ing. Então é isso. By setting clear goals. Tranquilo? Quais são outras possibilidades de sentenças que a gente pode criar? Por exemplo, aqui está no futuro, né? Está no futuro. Eu posso falar I enhance my work performance by setting clear goals. Boa. By setting clear goals. Ficou bom. Aqui eu modifiquei, agora tá no presente. I enhance my work performance. Eu melhoro a minha habilidade no trabalho. Aqui eu tô falando de fato, isso aqui é uma coisa que eu faço com frequência, lembre disso também. Uma ideia que o simple present pode trazer é a ideia de hábito, rotina. I enhance. Então, eu melhoro a minha habilidade, eu melhoro a minha habilidade de trabalho ou no trabalho por estabelecer objetivos claros. I enhance my work performance by setting clear goals. Então tá, outra aí, deixa eu ver aqui. I can increase my work performance by by keeping an eye on details. Ó, eu posso, eu não tinha usado posso antes, também é bem legal. É o modal can, que dá a ideia, nesse caso aqui, de possibilidade, habilidade. I can, eu posso aumentar ou aprimorar. I can increase my work performance. Eu posso melhorar a minha performance no trabalho por, keep an eye on details. Ó, a expressão é keep an eye on details. Keep an eye on details. Esqueci do one. Keep an eye on details. Por prestar atenção nos detalhes. Keep é o verbo manter, eye é olho, detail, detalhes. Então, a pedra seria por manter o olho nos detalhes. Seria isso. E só relembrando aqui, ó, depois de by, o verbo vem com energia. By keeping an eye on details. Que modifiquei essa última parte aqui. Então vamos pensar em outras possibilidades. Vou fazer o seguinte. Vamos trabalhar com can e algumas variações. Se eu falar assim, ó,
I could. Se eu falo I can, é eu posso. Se eu falo I could increase, é eu poderia. Beleza? Aqui, ó. Percebe que aqui você já muda. Já muda a mensagem. Aqui você fala que você pode. Aqui você está falando de uma possibilidade. Ah, eu poderia. I could increase my work performance by keeping an eye on details. E se você fala... acho que tá bom. Beleza? Então aqui, ó. I will enhance, can increase, I could. Cria sentenças diversas. Depois que você estabelece uma ordem, depois você pode pegar uma mesma sentença e brinca. Uma modifica o tempo, a outra você modifica o verbo. Por que eu dei essas duas opções? A primeira eu dei de maneira mais sistemática. E você vai ter uma visão um pouco mais abrangente. Você vai começar a treinar o seu cérebro para poder ver várias possibilidades dentro de uma mesma sequência ali. Só verbo, depois só o tempo. Mas depois que você está já dominando isso, você pode brincar. Você pode olhar para uma sentença e depois olhar para o todo. Tá, como é que eu posso transmitir isso aqui de uma outra forma? Ou então focando no passado, no futuro. Falar ou de uma possibilidade, could, ou de algo que você poderia fazer. Ou eu posso focar numa possibilidade mais incisiva, usar o can. I can increase my work performance by keeping an eye on details. E você e deixa o seu cérebro escolhendo. Você vai trabalhar, o objetivo no final é o mesmo, é focar na mensagem, deixar o teu cérebro mandar várias, selecionar palavras para você, selecionar tempos, só que a maneira de se conseguir, de se chegar nisso, a gente pode modificar. A primeira mais sistemática e a segunda mais livre. Eu gosto sempre de trabalhar dessas duas formas. Uma maneira sistemática, para poder garantir determinado entendimento, para ficar bem objetivo. E a segunda maneira livre, deixar já o teu cérebro ele mesmo ir escolhendo o que ele quer falar, o que você precisa falar. Vou dar um exemplo aqui agora com if. Se. Como que a gente pode trabalhar com se aqui? Aproveitar que eu já falei do can e do could, vou criar uma sentença aqui para você ver outras possibilidades. Se eu falar assim, ó, if I set clear goals, I can enhance my work performance. If I set clear goals, I can enhance my work performance. Então, aqui que eu estou falando, se eu estabelecer, estabelecer, uma palavra muito comum, muito usada ainda mais nesse contexto. Se eu estabelecer objetivos claros, clear goals, ou metas claras, eu posso aumentar a minha performance no trabalho. I can enhance my work performance. Beleza. Agora, olha só. Se eu falo assim, ó. If I set clear goals, I could enhance my work. Eu devia ter copiado. Olha só. É porque eu gosto de digitar. Porque eu deveria ter copiado a sentença de cima. Mas beleza, eu gosto de digitar, então vai lá. If I set clear goals, eu poderia melhorar, I could enhance my work performance. Eu poderia melhorar a minha performance de trabalho. Aqui, a diferença, ó, se eu estabelecer, se eu estabelecesse. Se eu estabelecer objetivos claros, eu posso. Se eu estabelecesse, eu poderia. Aí você deve estar se perguntando, ué, mas ambos são set? Exatamente. O verbo set é tanto no presente, set, quanto no passado, set. O que vai definir se é eu estabelecer ou eu estabelecesse? Simples. O que vier depois. Se aqui tiver no presente, ó, se eu estabelecer. Se aqui tiver no presente, I can enhance. Vai ser se eu estabelecer. Agora, se tiver no passado, ó, no caso could, é se eu estabelecesse. Beleza? Então, ó,
Outra maneira e eu já dei exemplo disso. Como que você pode modificar essa mensagem? Outro exemplo, já expliquei isso também. Se você troca a ordem na sentença, você passa a mesma mensagem, mas simplesmente focando em coisas diferentes. Por exemplo, se você fala assim, ó. Vou escrever de novo, vou copiar não. I can enhance my work performance if I set clear goals. I can enhance. Percebe que aqui, o foco tá no o foco tá em estabelecer objetivos claros. Se eu estabelecer objetivos claros, eu posso melhorar a minha performance no trabalho. Se eu troco a ordem, eu posso melhorar a minha performance no trabalho, o foco é na melhora da performance no trabalho. Se eu estabelecer objetivos claros, a mensagem é muito parecida, mas quando você troca a ordem, você foca mais no aspecto da mensagem do que em outro. Então aqui, deixa eu voltar aqui. Você simplesmente também pode trocar, você pode colocar uma frase no começo ou colocar ela no final. Lembre que se você começa com if, você vai colocar vírgula. Se você coloca o if no meio, você não coloca vírgula. E se é para caso você esteja escrevendo, falando, não tem porquê. Ninguém fala vírgula, né? Mas é só para uma dica aí, se você estiver escrevendo ou uma carta, alguma coisa que você tem que escrever. Então, aqui, mesma coisa aqui, eu poderia falar I can enhance my work performance if I set clear goals. Eu mudo o foco. A mensagem é a mesma, mas eu estou focando em coisas diferentes. Então, nessa segunda parte aqui, mostrei para você outras possibilidades de você focar na mensagem. Então, por trocar a ordem, ou por modificar tanto o verbo quanto o tempo, não importa. Então, só para deixar bem claro, para você começar a focar mais na mensagem, você tem que começar a pensar em outras possibilidades de você transmitir a mesma mensagem. E aí depois disso você começa a brincar. Mas no começo, não tem jeito. Você vai ver a sentença e a sentença é a coisa mais concreta que o teu cérebro consegue focar. Depois que vem a sentença ali na sua cabeça, como é que você treina para o teu cérebro começar a focar na mensagem? Começa a passar a mesma mensagem usando verbos diferentes, depois você muda o tempo e aí sim, teu cérebro vai começar a ter uma amplitude maior teu cérebro vai começar a ter uma amplitude maior para poder focar na mensagem, que a mensagem é geral, a sentença é objetiva. Então, usando essa técnica, fica muito mais fácil de você fazer esse treinamento. Mas lembre, saber disso é diferente de você praticar isso. Saber que você precisa fazer algo, não é só de saber dessa técnica que vai começar a funcionar quando você começar a se comunicar. Se você não coloca em prática, você até pode saber, mas na hora não vai vir as possibilidades na sua cabeça. Você não vai ter essa agilidade mental para poder passar a mesma mensagem de várias formas, tanto modificando o verbo, com coisas parecidas, modificando a ordem para você focar mais num aspecto da mensagem do que o outro, ou modificando o tempo. Não adianta, lembre-se, entendeu a teoria, agora vai para a prática, beleza? Então espero que você tenha gostado e agora só estudar e colocar em prática que você em pouquíssimo tempo já vai começar a ver os resultados. See you next class.